Olá, bom dia. Eu me chamo Leon, faço parte da plantação da Igreja Reformada em Campo Mourão. E o nosso devocional de hoje está em 1 Pedro, capítulo 1, verso 14, que diz assim: Sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. O nosso título do devocional de hoje é Vivendo para Cristo. Vivendo para Cristo. Esse texto de 1 Pedro 1,14 nos mostra como o crente, como o cristão verdadeiro, ele deve viver, ele deve ter uma vida para Cristo. O início do verso 14 diz assim: sejam filhos obedientes. Em alguns devocionais atrás, se você ouviu, vimos que o apóstolo João declara que aqueles que são filhos de Deus não são aqueles que foram criados, que nasceram nesse mundo aqui, né? Que nasceram, viveram, morreram. Qualquer pessoa que Deus criou. Porque é muito comum, isso veio do evangelicalismo, né? De algumas igrejas, de que todas as pessoas do mundo são filhos de Deus, né? E isso foi dito lá atrás e isso foi se reproduzindo e chegou até nós, né? Mas a Bíblia, que é a fonte de verdade, a Bíblia ela é a fonte de verdade, não as nossas emoções, o que achamos, mas a Escritura diz que filhos de Deus são aqueles que creem na morte e na ressurreição de Cristo, depositam a sua fé, a sua confiança na morte de Cristo, na sua ressurreição. Eles acreditam que eles estão perdidos, eles precisam de um Salvador e apenas Cristo pode resgatá-los da condenação. Essas pessoas que depositam a sua fé em Cristo são chamadas na Bíblia de filhos de Deus. Não todas as pessoas. Tivemos um estudo sobre isso lá no Evangelho de João. Então aqui, só para a gente contextualizar, filhos de Deus, aqui o 1 Pedro 1,14, pega a sua Bíblia e diz que sejam filhos obedientes. A ideia é que, então, o filho tem que ser entendido à luz daquelas pessoas que confiam apenas em Cristo. Aqueles que se arrependeram dos seus pecados e confiam e têm fé em Cristo. Esses são os filhos de Deus. E aqui diz que eles devem ser obedientes. Então, um cristão verdadeiro, um verdadeiro filho de Deus, ele não é alguém passivo, ele não é uma pessoa estática, parada, mas ele tem uma vida de obediência a Deus. Porque muitos pensam que ser filho de Deus é algo intelectual, ser cristão é algo intelectual, é só na sua mente. Isso não produz frutos, isso não produz obras, isso não produz nada. É como se fosse apenas uma aceitação intelectual. Ou como também fosse apenas ser cristão, é você ir no domingo na igreja. Algumas pessoas têm isso, mas o cristão verdadeiro, ele é um filho de Deus resgatado do pecado, da maldição do pecado. Ele foi resgatado, ele estava condenado e agora Cristo salvou essa pessoa. Essa pessoa agora, ela vive em santidade. Aqui diz, devemos viver uma vida de obediência. E como que eu obedeço a Deus? Conhecendo a sua vontade. Eu só sei das regras de trânsito porque eu estudei, fiz a minha carta de motorista, estudei as leis de trânsito e eu sei quais são as leis de trânsito, o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. O cristão é a mesma coisa. Como que ele vai ser obediente a Deus? Porque ele precisa conhecer a sua vontade. E aonde que ele vai conhecer a sua vontade? Já sei, profecias na igreja. Lá vai falar da vontade de Deus, né? A revelações, né? Recorrer a profetas hoje, né? Hoje muitas pessoas se dizem profetas, no passado também, e aí as pessoas vão recorrendo para conhecer a vontade de Deus a partir de revelações falsas em igrejas, em falsas profecias. Não, eu vou conhecer a vontade de Deus, vou lá falar com a irmãzinha da revelação, lá ela vai falar a vontade de Deus. Não.
Isso aí é cilada. A Escritura mostra que para a gente conhecer a vontade de Deus é pela própria Bíblia. A Bíblia é a única, não é uma das formas. A Bíblia é a única forma de você saber o que Deus quer para a sua vida. Se você quer saber como viver em santidade, em viver em caminhos retos diante de Deus, a única maneira é a Escritura. Não existe outra forma. A Escritura não é uma forma auxiliar, não é uma segunda forma. Ela é a única, segura maneira de você saber o que Deus quer para a sua vida. Deus quer que você viva em caminhos retos, Deus quer que você viva em santidade. E é isso que é andar em obediência. Você tem os 10 mandamentos, você tem o Antigo Testamento, você tem o Novo Testamento. Você precisa mergulhar na Escritura para saber o que Deus quer na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, como que você vai se portar como um cidadão do céu, como você vai falar com as pessoas. Tudo isso está revelado na Escritura. O versículo 14 diz: sejam filhos obedientes. E para que você seja obediente, você precisa saber a vontade de Deus. Mas o texto ainda continua. Não voltem ao seu antigo modo de viver. Olha só. E aqui, novamente, Pedro vai falando como que você é um filho obediente. A princípio, você abandona tudo que você fazia antes, que era pecaminoso, e agora você se volta para a Escritura, você se volta para ver a revelação de Deus na Escritura, para que a sua vontade seja feita, para que você possa obedecer a Deus. Você abandona, então existe um contraponto aqui. Você abandona as suas antigas atitudes, obras, e agora você faz a vontade de Deus revelada na Escritura. O texto diz: não voltem ao seu antigo modo de viver. Não voltem à maneira que você vivia. Então você percebe que ser cristão, ser um filho de Deus, ele não é você... Isso não se resume, não é o centro das coisas. Você fazer parte de uma igreja. Ser um verdadeiro cristão envolve o centro Cristo em sua vida. Cristo sendo aquele que te salvou. Se você é um cristão verdadeiro, um filho de Deus verdadeiro, isso tem que estar muito fixado na sua mente. Cristo é o autor da sua salvação. Na sua morte e sua ressurreição, quando você crê nisso, eu creio que Cristo morreu e ressuscitou para perdoar os meus pecados. Você se torna um cristão verdadeiro a partir disso. E agora você vive a vontade de Deus. E agora você abandona a maneira que você andava, que você pensava, que você agia. Tudo aquilo que você fazia, você abandona. Então aquele que era alcoólatra, aquele que era adúltero, aquele que roubava, aquele que matava, aquele que era idólatra, aquele que olhava para a mulher dos outros, aquele que olhava para a mulher do próximo, aquele que tinha que buscava prazer em pornografia, aquele que queria realizar as suas vontades, aquele que gostava de brigar, que ama falar palavrão. Isso deve ser tudo abandonado. Se você é um cristão verdadeiro, você vai abandonar esses caminhos. Você vai abandonar. Você é uma nova criatura. A Escritura fala que quem crê em Cristo, nova criatura é. Quem crê em Cristo, nasce de novo. Então, você ser um cristão, você não é só alguém que vai na igreja uma vez por semana. Você tem uma vida de santidade agora. As suas conversas devem ser as suas conversas antigas, a maneira que você conversava, a maneira que você se comunicava com as pessoas, o que você assistia, tudo isso vai mudar. Olha o texto, não voltem à maneira que vocês andavam antes. O cristão, ele é uma nova criatura, ele não é mais aquela pessoa. Então, o texto diz no início do verso: sejam filhos obedientes. Para que você obedeça a Deus, você precisa conhecer a sua palavra. Você tem que pegar a Bíblia, ouvir boas pregações, ouvir bons sermões, estar perto de pessoas que conhecem a Bíblia para te aconselhar, para te auxiliar. Estar numa igreja bíblica, que o centro de tudo, eu quero sua atenção agora, que o centro de tudo é Cristo, a Bíblia.
Aí tem pessoas que vão na igreja lá e ficam lá 2 horas lá com os falsos pastores pedindo dinheiro, falsos pastores falando revelações, e aí a Bíblia, que é a fonte de verdade, não é aberta. Cuidado! Se você conhece e faz parte de igrejas onde a Bíblia não é o centro, a pregação da palavra não é o mais importante, cuidado, fuja de lá. Porque aqui está dizendo que você deve ser obediente, e você só vai ser obediente. Se você é um cristão verdadeiro, você só vai conseguir ser obediente a partir da pregação da palavra, da leitura da palavra. E o texto ainda continua, como nós já dissemos, você não deve voltar para os antigos hábitos, para a maneira que você andava. Agora você é uma nova criatura. E olha, o texto continua, satisfazendo os próprios desejos. Olha só. Quando o homem sem Cristo peca, o objetivo dele é fazer os seus próprios desejos. Presta atenção aqui. O homem sem Cristo, a sua vida é centrada em fazer os seus desejos. Então, quando uma pessoa, um não cristão, ele peca, ele quer fazer a vontade dele, ele quer satisfazer o seu desejo, ele quer realizar aquilo. O pecado é isso. O pecado, ele tem como objetivo, um dos seus objetivos é satisfazer a vontade da carne, né? Satisfazer os seus desejos pecaminosos. Aqui Pedro fala que nós andávamos nesses caminhos errados para satisfazer a nossa vontade. A ideia aqui é que você, sendo um cristão verdadeiro, você não vai querer satisfazer as suas vontades. Agora a sua vontade é voltada a Deus, revelada na sua palavra. Agora você vai procurar satisfazer a vontade de Deus. Tudo aquelas suas ações pecaminosas no passado que faziam, que você queria realizar para satisfazer a sua vontade, então aqueles olhares pecaminosos, aquelas conversas pecaminosas, aquela maneira de viver, aquilo que você assistia, era tudo para satisfazer a vontade da sua carne. Mas tudo isso é contra Deus. Os verdadeiros filhos de Deus vão lutar. Eu quero sua atenção aqui. Os verdadeiros filhos de Deus vão lutar contra o pecado. Quer dizer que eles nunca mais vão cair? Quer dizer que um filho de Deus nunca mais vai pecar? Quer dizer que um filho de Deus não vai errar? E a resposta é não. Mesmo sendo filhos de Deus, mesmo sendo nova criatura, sendo um crente verdadeiro, homens e mulheres, filhos e filhas de Deus, ainda cairão. Por quê? Porque eles ainda vivem um estado, um corpo, onde habita uma natureza pecaminosa. O homem, mesmo sendo um cristão, um crente verdadeiro, ele ainda tem uma luta dentro do seu coração. Eu quero a sua atenção. O crente verdadeiro tem uma luta entre fazer a vontade de Deus e fazer a vontade da carne. O não cristão, ele não tem essa luta. O 1 Pedro aqui diz que esse homem andava para realizar os seus desejos. O homem não cristão, ele não tem luta nenhuma. Ele é um carro sem freio. Nada para ele para fazer os seus desejos. Nada impede ele de realizar os seus desejos. Ele vai fazer. Ele vai olhar para as mulheres e isso não vai trazer culpa a ele. Ele vai ter pensamentos pecaminosos. Ele vai fazer coisas que possam facilitar a vida dele de forma errada. Ele vai fazer coisas para ganhar dinheiro de forma errada. Ele vai adorar outras coisas, mas não vai adorar Cristo. Então esse homem, ele é um carro com freio de mão solto. Nada impede ele. Ele deseja realizar aquela coisa pecaminosa e ele vai realizar. Agora, o cristão verdadeiro, o filho de Deus, ele tem uma guerra dentro dele.
ele tem uma luta dentro dele. Ele tem uma luta. Ele vai guerrear contra o coração dele para não ter pensamentos, ações, que a boca dele não fale coisas que vão desonrar a Deus. Ele vai honrar o casamento dele, ele vai honrar o trabalho dele, ele vai lutar para fazer a vontade de Deus. Mas o não cristão, ele não tem nenhuma luta. O cristão verdadeiro, ele só vai deixar de pecar quando ele estiver presente com o Senhor, na ressurreição dos mortos. Porque aí tudo que é mal dele será destruído. Tudo que é mal dele. E aí ele terá só a vontade de fazer a vontade de Deus. Mas isso só acontece quando estivermos perante o Senhor. Então, o pecado na vida do verdadeiro crente é acidente. Ou seja, existe uma luta? Existe uma luta dentro do coração do verdadeiro crente. Mas a vontade de Deus tem que prevalecer. A vontade de Deus tem que ser maior. Então, o crente verdadeiro pode pecar? Pode. Ele tem as suas lutas? Tem. Mas a vontade de Deus tem que ser maior. Ele não pode ter uma vida de pecado. Mas o texto ainda vai continuar. Finalzinho do verso 14. Sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos, e viviam na ignorância. Olha só, a última parte desse verso. E viviam na ignorância. Olha só, todo homem sem Cristo, todo homem que não crê em Cristo vive uma ignorância. Uma ignorância nas trevas, na escuridão, aonde o texto diz que é viver os seus próprios desejos. E a gente viu que viver os próprios desejos é o quê? Satisfazer a sua natureza pecaminosa, né? Então o antigo homem, ele só quer satisfazer os seus desejos. E isso é viver numa ignorância. Ele estava longe do Deus verdadeiro. Ele não era filho de Deus. Ele estava em outros caminhos, em caminhos que levavam à perdição. Esses homens eram homens ignorantes, homens e mulheres ignorantes, aonde eles queriam fazer sua vontade e estavam afastados do Deus verdadeiro. Então, o que a gente percebe nesse texto aqui é que o homem cristão, a mulher cristã, ela precisa viver uma vida em obediência a Deus. Viva uma vida obediente a Deus. Se você é alguém que ouviu o Evangelho, creu em Cristo, depositou toda a sua confiança, viva para Deus. Busque a Deus por meio da sua palavra. Não busque falsas revelações. A revelação de Deus está na Escritura. Está aqui na Escritura. E se você não depositou a sua fé em Cristo, se você não coloca sua confiança só em Cristo, se você não crê que a morte e a ressurreição de Cristo pode perdoar os seus pecados, hoje é dia de você examinar o seu coração, pegue os 10 mandamentos. Se você não é um cristão verdadeiro, pegue os 10 mandamentos e olhe, e veja, e pegue mandamento por mandamento, e perceba o quanto você viola esses mandamentos, o quanto você está o quanto você está separado de Deus, e só Cristo pode pegar esses pecados que você viola, que você já violou, que você vai praticar, e perdoar você. Só Cristo pode fazer isso. Se arrependa e vá a Cristo. Eu me chamo Leon, faço parte da plantação da Igreja Reformada em Campo Mourão. Temos a nossa congregação, nossa reunião de estudos bíblicos aqui na cidade de Campo Mourão, todos os domingos às 6 horas da tarde. Você que é de Campo Mourão, você é da cidade de Campo Mourão e deseja participar de estudos bíblicos sérios, onde o foco é a Escritura. O foco é a Bíblia, o foco é apresentar Cristo. Você é o nosso convidado a participar com a gente todos os domingos às 6 horas da tarde. Se você é da região também, Piabiru, Araruna, Luisiânia, você é o nosso convidado para estar conosco, para aprender a palavra de Deus. Eu desejo a você um ótimo dia e uma boa semana. Um abraço.